Vocês me pediram e eu trouxe pra vocês o vídeo de como eu passei em medicina. A primeira coisa que surge muitas dúvidas e que eu queria já começando a falar pra vocês, a minha faculdade, a particular ou federal? Minha faculdade é municipal, é aqui do Goiás, bem concorrida pelo fato de ter uma bolsa 100% e parcial, que é muito difícil de conseguir. É uma faculdade muito boa, que é a UniRV. Ela é bem concorrida aqui no meu estado, era a faculdade que eu queria passar nesse campus. Então, eu orei, eu pedi por ela. Eu fiz o Enem, mas eu prestei vestibular apenas pra ela. Essas dicas que eu fui acumulando foram de várias pessoas que passaram na Federal pelo Enem, mas eu usei pra passar na UniRV, aqui no meu estado. Eu vou contar toda a minha trajetória pra vocês e talvez isso possa até te inspirar de alguma forma. Mesmo que você queira outra faculdade, em outro lugar, ou outro curso, talvez. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo, curtam, comentam, falem as suas dúvidas aqui nos comentários. É isso, vamos começar. Eu comecei a estudar em 2022, pro final do meu ensino médio. Então foi do meio do ano pro final. Lá eu comecei usando o repertório Enem, então eu usei o cronograma deles e formei a minha base teórica por ele. No começo de 2023, eu já tinha terminado o meu ensino médio e eu comecei a estudar sozinha. Eu assistia as videoaulas do YouTube e usava um cronograma super completo do Ferreto, que eu vou deixar o link pro meu drive de conteúdos gratuitos aqui na descrição. E esse cronograma tá lá, se vocês quiserem usar. Então, além de eu revisar os conteúdos da base teórica que eu tinha formado no ano de 2022, eu também aprendi muita coisa nova. E eu fui usando ele até o meio do ano, quando eu assinei o Hospital Questiona, que inclusive nós temos cupom lá, para quem quiser conhecer um pouquinho e acabar assinando. E aí eu usei o Hospital Questiona, o YouTube e o cronograma do Ferreto até a data do Enem e dos demais vestibulares. A minha rotina era baseada em: eu treinava de manhãzinha, 1 hora apenas, para poder manter, a minha mente estável, até porque quando eu treinava, minha mente esvaziava, então foi algo que mandou muito no meu emocional. Depois eu trabalhava das 8 horas até 11h20 da manhã, e aí eu voltava para casa e começava meus estudos 1 hora da tarde. Eu ia das 1 hora da tarde até mais ou menos 7h30, 8 horas da noite. Enquanto eu estava no trabalho, eu fazia várias questões e via videoaulas de matérias que eu achava mais fácil. Eu dividia o meu dia em 2 períodos, basicamente. De manhã eu via as matérias que eu tinha mais facilidade e à tarde eu pegava matérias que eu tinha mais dificuldade. Eu dividia meu dia em 2 matérias apenas e dava certinho durante os 5 dias da semana e sobrava o final de semana para eu poder fazer simulado. Normalmente, eu colocava uma matéria de humanas de manhã e outra de exatas à tarde. Então, por exemplo, história de manhã, que eu tinha mais facilidade, e matemática à tarde, quando eu estava em casa, que eu tinha mais tempo de poder estudar. Em relação ao Hospital Questiona, quando eu assinei ele, eu já tinha realmente uma base teórica muito forte. E quando chegou a reta final, lá pro Enem e pros vestibulares, eu só usava o Hospital Questiona. Eu já não via mais videoaula porque eu acreditava que não dava mais tempo. Então eu fazia bastante simulado, bastante questão pra revisar e pra saber quais os conteúdos que eu tinha dificuldade. Não existe isso de você estudar por questões e só fazer questão. Você tem que ver a teoria. Se a sua teoria não for forte, você não consegue fazer as questões mais difíceis. Você não evolui. Então, quando eu falo que eu estudava por questão, é porque eu já tinha visto uma base teórica, eu já tinha essa base teórica, eu já tinha visto videoaula, já tinha estudado de outras formas ativas, por exemplo, fazendo flashcards ou anotando o que eu lembrava da minha cabeça. E aí, só depois eu ia para as questões. Quando eu pegava, por exemplo, no cronograma um conteúdo que eu já conhecia, que eu já tinha visto no ano passado, aí sim, eu passava 1 hora inteira só fazendo questões no Hospital Questiona. Eu nunca fazia as revisões no mesmo dia que eu estudei a matéria, até porque a matéria tá muito fresca, então normalmente eu gostava de fazer as revisões no final de semana. Então, resumindo, organização, não ver várias matérias durante o dia e fazer várias revisões que são muito importantes. Eu também tentava fazer pelo menos umas 2 redações por semana. Vou contar pra vocês, não me julguem. Eu não tinha muito tempo pra fazer redação, porque
eu me preocupava muito com essa área de exatas do Enem. Então, o que eu fiz? Ao longo do ano, eu fui criando o meu próprio modelo de redação. Só que é bom lembrar que em 2022 eu fiz um curso gratuito de redação aqui na minha cidade. Então, eu já sabia argumentar. E quando você sabe argumentar, usar um modelo é muito mais fácil. Porque não é só pegar o modelo. Na hora que você colocar ele na sua redação, você tem que saber usar ele. Porque você tem que saber argumentar. Independente do tema que chegar, você vai ter que argumentar. Você vai ter que falar alguma coisa. Não é só transcrever um argumento pronto. Senão a sua redação vai ficar ruim. Então, quando eu fiz esse modelo, eu já sabia argumentar. E no final acabou dando tudo certo. Ao longo do ano também eu fiz bastante terapia, porque eu era uma pessoa muito ansiosa em relação à prova. E mesmo sendo uma coisa importante, eu tinha que fazer com leveza, eu tinha que tratar isso da melhor forma possível, porque senão eu não conseguiria fazer a prova. E a partir do momento que eu entendi isso, que eu fiquei tranquila, que eu parei de ficar nervosa para as provas, eu passei. Mas eu espero que eu tenha explicado de uma forma legal pra vocês, que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado de saber como que foi aí um pouquinho da minha trajetória. Não teve muito segredo, gente, é literalmente o básico que funciona. Escrevam as suas dúvidas aqui nos comentários, que talvez eu possa trazer nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!